representa a presença de Deus. Então essa noite eu quero dizer para você que essa noite a nuvem de glória está sobre esse lugar. Quem crê, diga amém. A presença do Senhor está aqui. E essa presença que fazia toda a diferença, essa presença de Deus que mudava tudo naquele local, diante da circunstância da vida. E o Senhor estava ali guiando o seu povo, mostrando para eles, mostrando como deveriam ser. Então o tema dessa mensagem hoje é: seguem a nuvem. Pastor, por quê? Porque a nuvem, ela movimenta. O texto diz que quando estavam lá dentro do tabernáculo, a nuvem, a glória, a presença do Senhor, ela pousou sobre aquele tabernáculo e ficou ali. Então durante o dia ela servia como sombra, durante a noite era como um fogo. Por quê? Porque precisava proteger, precisava instruir, precisava mostrar o tempo de Deus naquele local. E hoje, essa noite, nós vamos aprender algumas coisas que a gente precisa compreender sobre esse texto. O pastor Lírio já disse aqui algumas coisas, e eu quero salientar mais algumas coisas para vocês. Primeiro, porque Moisés, irmãos, quando ele retira o pessoal do Egito, quando ele tira aquele povo da escravidão, ele está representando ali um tipo de Jesus, que resgataria o teu povo da escravidão. Quando ele tira aquele povo e leva um povo ao deserto, era preparando esse povo para algo maior. E quando ele leva eles à terra prometida, é como se fosse ao céu. Quero que você entenda uma coisa, para nós compararmos. Então, a mesma história que estava acontecendo lá, ela está acontecendo hoje. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e nos resgatou. Ele nos deu a liberdade. Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, é como nós estivéssemos no deserto. Nós estamos no deserto, a caminho de uma terra prometida. E essa terra prometida, ela se chama o céu. Então eu preciso que vocês entendam uma coisa. Jesus estava representando para nós hoje a salvação. Ele é a salvação. Assim como Moisés estava representando para o povo a libertação daquele povo. Então, o que estava acontecendo agora? O Senhor, ele permite, que o povo fique naquela escravidão por um período, e naquele período que eles ficam na escravidão, esse período de 400 anos, eles foram escravizados, o Senhor promete um libertador. E o libertador, todo mundo conhece, que é Moisés. E Moisés traz, e o Senhor leva o povo para o deserto. O deserto não é um lugar para a morte. O deserto não é um lugar final. O deserto não é o fim. Sabe por que muitas pessoas pensam que aqui na terra acabou? Você vai conversar com muitas pessoas, ele fala: aqui acabou, morreu, acabou. Aqui é o céu, aqui é o inferno. Não sei se você já viu pessoas comentar desse jeito. É mentira. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Aqui podemos sim enfrentar deserto, sim, porque aqui não é um lugar para nós viver plenamente. Aqui não é um lugar para nós viver a paz por completa. Porque se nós entendêssemos que aqui não é um lugar para paz completa, nós precisamos almejar um lugar melhor. Porque já pensou se nós estivéssemos vivendo aqui na terra sem nenhum problema? Nós não queríamos mais sair daqui. E o Senhor permite o problema, o Senhor permite as lutas, o Senhor permite as dificuldades. Tira um pouquinho do agudo, por favor. O Senhor permite essas coisas para quê? Para que nós entendamos que aqui não é o céu. E eu preciso almejar algo maior. Eu preciso buscar algo maior. Eu preciso invocar por algo maior, melhor. Então esse aqui é apenas um lugar de passagem. Aqui é o deserto. Aqui estamos projetando para a Canaã celestial. Aqui nós estamos projetando para uma terra prometida, aonde tudo é perfeito. Então eu quero que vocês comparem. A mesma situação que estava acontecendo lá, estava acontecendo hoje, está acontecendo hoje conosco. 3 fases para que o povo de Israel enfrentou. A primeira fase, o povo de Israel foram libertos da escravidão do Egito depois de 400 anos. A segunda fase foi a travessia do deserto, 40 anos. E a terceira fase é a terra prometida, onde eles iriam chegar, onde eles chegaram. Então nós precisamos entender que existem fases na nossa vida para a nossa compreensão.
Nós precisamos entender que algumas fases da nossa vida já aconteceu e a outra está acontecendo e a outra vai acontecer. O que já aconteceu? Porque Jesus, Ele já resgatou o teu povo. Quem crê assim? Ele já morreu por nós. Então Ele já nos libertou. Se verdadeiramente Cristo nos libertou, nós somos livres. Nós somos livres. Então nós não somos escravos. Nós não somos mais escravos, mas também ainda não chegamos na terra prometida. Ainda estamos no meio, nós estamos caminhando por um deserto, à busca de uma terra prometida, aonde o Senhor designou para nós. E aprenda uma coisa na sua vida: a terra prometida não é aqui. Então não adianta buscar paz por completo, sem lutas, porque a paz que o Senhor nos oferece, irmão, é uma paz em meio às lutas. Nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas falam assim: ah, mas eu sou crente, eu não posso ter problema. Eu sou crente, eu não posso enfrentar adversidade. Eu sou crente, eu não posso sofrer. Não, a paz que o Senhor nos fala é uma paz em meio às lutas. É a paz em meio à dificuldade. A paz não é ausência de problemas. A paz não é ausência de sofrimento. Eu preciso entender que em meio ao caos, eu preciso ter paz. Amém? É isso que o Senhor está nos chamando. E quando Ele traz o povo de Israel para o deserto, Ele está tentando mostrar para o pessoal, mostrar para aquele povo, que eles podem ter paz mesmo no deserto. Mas quem disse que eles entenderam? E muitas das vezes é o que acontece com a gente. Quem disse que a gente entende? Que a gente vai ter aflição aqui? Quem diz que a gente entende que a gente tem luta aqui? Quem diz que a gente quer isso? A gente não quer. E é por isso que muitas das vezes eles paravam, irritavam, brigavam e ficou 40 anos penando naquele deserto por algumas coisas banais. Vai ter versículos da Bíblia que eles estavam implorando para que o Senhor, por tempero, coisas banais, carne, era comida, era água, era coisa para satisfazer a sua carne, e eles não conseguiam enxergar a presença de Deus que estava com eles de dia e de noite. Do que acontece hoje, meus queridos, é que muitas pessoas, eles não conseguem entender que mesmo em meio a essas lutas, a presença do Senhor é contigo. Quem crê assim? O Senhor é contigo. A presença do Senhor é contigo. Ele está com você nas aflições, nas lutas, nas dificuldades. O Senhor está aí para moldar, para ensinar, para capacitar. E é por esse motivo que o Senhor não tira totalmente as nossas lutas, porque se o Senhor tirasse todas as nossas lutas, nós iríamos desistir, nós iríamos parar, porque não teríamos mais luta. Entre a saída do Egito e a chegada a Canaã, existe um tempo, e esse tempo nós chamamos de esperança, tempo de aprender a confiar no Senhor, tempo de buscar o Senhor, tempo de aprender mais de Deus. Por isso hoje eu quero que vocês entendam, o sentido de tudo isso é: segue a nuvem. A nuvem representa a presença de Deus, preste muita atenção. E para quê? O que essa nuvem representava? O que essa nuvem representava para o povo? A Bíblia nos fala 3 coisas que eu quero ensinar para vocês. Primeiro, a proteção. Durante o dia, a nuvem protegia do sol, e durante a noite protegia do frio. Então, quando eu estou debaixo da nuvem, quando eu estou debaixo da presença de Deus, existe uma proteção na minha casa. Não estamos falando que não tem dificuldade, sim, mas tem uma proteção. Tem alguém guardando você, tem alguém protegendo você de dia e de noite, tem alguém olhando por você de dia e de noite, e esse alguém é Jesus. Ele faz essa promessa para nós. Então eu preciso entender que essa nuvem representa para mim a proteção, mas a única coisa que ele exigiu é que as pessoas ficassem lá, debaixo da nuvem, porque não adianta, meus queridos, entendam aqui um pouquinho, a nuvem do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui, mas eu acredito que se eu sair para cá, eu vou ser protegido. Não, o Senhor não garante essa proteção aqui. O Senhor não garante essa proteção aqui, porque a proteção cobre algumas coisas.
E aquilo que ele cobre é tudo que estiver debaixo da nuvem. Então a nuvem é a presença. Então se você estiver debaixo da nuvem, essa promessa é para você. Então hoje, não saia debaixo da nuvem, da proteção de Deus. Se você sai debaixo da proteção de Deus, não cobre. O Senhor não tem obrigação de cobrir. O Senhor não tem obrigação de cumprir na sua vida, porque você precisa compreender isso. Era o requisito principal para o povo de Israel ali no deserto. Era assim que sempre acontecia: de dia uma nuvem cobria e de noite uma nuvem em formato de fogo, como fogo o aquecia. Eles tinham a proteção de Deus, eles tinham a presença do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos aprender, que essa nuvem era a proteção, mas essa nuvem também era a direção. Pega comigo aqui, diga comigo, proteção. Diga comigo, direção. Essa nuvem também era direção. Sempre que a nuvem levantava, eles tinham que sair, e precisava ficar atento à nuvem, porque eles não sabiam quanto tempo a nuvem ficaria naquele local. Por isso, irmão, que o povo de Israel, eles não construíam casa, eles moravam em tendas. Por quê? Eles entendiam que qualquer momento daquela hora, ou de dia, ou de manhã, ou à noite, a nuvem ia sair. E eles não sabiam que hora que ia ser. Nós lemos o texto que diz, poderiam ficar um dia. Então eles costumavam, chegava lá, será que ele vai ficar? Porque ele não tinha aquela voz, olha filho, fica aí, porque eu vou ficar um dia. Não falava. Daquela nuvem ficava lá parada e eles paravam. E quando eles percebiam que a nuvem estava parada, o que eles faziam? Acampavam ali. Mas muitas das vezes, a hora que eles terminavam de armar o acampamento, a nuvem saía. E eles tinham que rapidamente arrancar todas as suas tendas e seguir a nuvem. Então não era fácil. Imagina a gente viver isso aqui. Mas por quê? Porque a nuvem representava para o povo de Israel a direção, aonde vocês precisam ir, Então a nuvem ia apontar o caminho para eles. Sem aquela nuvem, eles estavam perdidos. Quero dizer para você, trazer para nós hoje: sem a presença de Deus, nós estamos perdidos, irmãos. Sem a direção de Deus para a nossa vida, nós estamos perdidos. Sabe por que muitas pessoas estão perdidas hoje? É porque não tem direção de Deus. Fazem aquilo que você acha que é o certo. Fazem aquilo que você acredita que é o certo. E você não pergunta para Deus, não pede direção de Deus, nada. Simplesmente eu acho que é legal. Apareceu um negócio legal, eu vou lá e faço. Vou sair e faço. Vai fazendo as coisas sem pensar, sem perguntar, sem orar, sem buscar a direção de Deus. Por isso que muitas pessoas se frustram. Os discípulos do Senhor, eles estavam ali sempre atentos quando o Senhor estava ali sentado com eles para ensinar. Então eles tinham de obedecer o que o Senhor determinara a eles. Moisés estava ali guiando o seu povo no deserto, e tinha uma obrigação de Moisés, era orientá-lo eles a chegar na terra prometida. Mas não era Moisés que direcionava a nuvem. Então uma coisa eu quero dizer para vocês: eu estou na igreja como pastor, na igreja para simplesmente apontar para vocês o caminho do céu. Mas quem vai direcionar vocês é a presença de Deus. É o Espírito Santo que vai direcionar você o que está fazendo certo ou está fazendo errado. Então a nuvem representava a direção. Então eu preciso entender, a nuvem vai para lá agora, então é para lá que nós vamos. Então eles pegavam as suas tendas e começavam a seguir. De repente a nuvem parava no local, e a nuvem parava, eles montavam a tenda, ali ficavam um mês naquele local. Aí ele já acostumava com o local, 30 dias já dá para dar uma acostumadinha. Mas de repente a nuvem saía de volta, e a nuvem andava de novo, arrancava tudo aqui de novo, saía. E tinha um local que a nuvem ficava até ano. Então ficava um ano naquele local. Durante um ano já dava tempo para plantar algumas coisas, né? Imagino eu, criar ter. Mas quando o Senhor, acho que percebia que ele estava acostumando com aquele local, eles tiravam de novo, a nuvem saía. Deus não deixava eles parados. Deus estava sempre movendo eles para algum lugar, porque ele sabia que o povo ia acostumar com aquela vida.
O deserto não é o final. O deserto é para nos instruir a chegar no final, onde Deus determinou para nós. Então, todas as vezes na sua vida que você estiver enfrentando um deserto na tua vida, lembra-se, não é o fim. É apenas um trajeto para me chegar no meu objetivo. E brevemente eu estarei chegando aonde o Senhor determinou para mim, que é a terra prometida. Amém? Então sempre lembra disso na tua vida. Deserto não é o final. Deserto não, pastor, eu estou enfrentando um deserto. Eu falo, que bom, que bom. Está aprendendo com esse deserto? Porque quanto mais tempo você fica no deserto, é que você não aprendeu. Eu sempre digo para as pessoas, está ficando muito tempo no deserto, é porque você não está aprendendo nada com o deserto. Quanto mais você aprende, mais rápido você vai sair dali. O Senhor estava sempre ensinando, Jesus sempre ensinando para o discípulo, assim como estava ali aquela nuvem ensinando para o povo de Israel. Vocês precisam aprender no deserto. Vocês não estão aprendendo no deserto. A nuvem está mostrando para vocês. A nuvem está direcionando para vocês. E vocês não estão entendendo. Então vocês precisam entender a direção de Deus. Quando vocês entenderem a direção de Deus, as coisas vão começar a acontecer de bom para vocês. No versículo 17 diz: sempre que a nuvem levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar que a nuvem descia, eles acampavam. Não tinha, irmãos, não tinha um local, era a presença de Deus que determinava. Já pensou no nosso tempo isso? Como nós somos apegados, né? Pastor, eu tenho a minha casa, sai não, morro ali, mas não sai. Eu vejo meu pai lá em Minas Gerais, falei, pai, por que você não vende isso aí? Vem morar para cá, mais perto de nós, minha terra? Sai não. Minha terra foi do meu avô, meu pai, minha. E ele está lá. Porque muitas pessoas apegam com a terra, com as suas coisinhas. Sabe aquelas pessoas que apegam até com a faca, com o prato? Nós não estamos aqui para apegar com as coisas, irmãos. Aqui é passagem. Nós estamos de passagem nessa terra. Então, aí pergunta para mim, nós temos uma casa em Arapongas. Só para você te dar como que a gente se apega, só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas não sabem disso. Mas minha casa está doada para uma pessoa morar lá, não está nem pagando aluguel, simplesmente morando lá. E eu pago aluguel aqui. Por quê? Mas podia voltar para lá e morar lá? Não. Não quero. Eu não me apego com isso. A gente precisa entender que essa terra é apenas passagem. Quando você abrir sua mente, virar essa chave, entender que tudo aqui é passagem, você não vai pegar com a sua empresa, você não vai pegar com o seu emprego, você não vai ficar apegado com as coisas materiais, você vai falar, isso é passageiro. O Everson não está aqui hoje, por isso eu posso falar, né? Ele comentou um dia um testemunho aqui, quando o pai dele faleceu, virou uma chave na cabeça dele. Porque o pai dele viveu a vida inteira construindo. Construiu várias casas, alugava as casas, ganhava dinheiro, fazia outra casa. E o dia que ele morreu, ele não tinha, o dinheiro não resolveu nada, as casas não resolveu nada, nada resolveu. E aí ele sentado lá na cadeira dele, ele falou assim, no providência, esperando uma vaga porque não tinha. Sentado numa cadeira desconfortável na entrada da recepção, e ali ele se foi. Quando ele falou que aquilo virou a chave, é para nós pensar na nossa vida. Você não traz nada para cá, e você não leva nada daqui, mas nada, pode ter certeza que você não vai levar nada que você conquistar aqui, tudo vai servir para os outros, logo você é esquecido. Então, por isso que eu falo que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas, elas são acrescentadas na sua vida para sustentar, para você viver. Não fique buscando demais as coisas materiais, focado demais aqui na terra, criando os impérios aqui na terra. Você não vai levar nada disso, vai sobrecarregar a tua vida. Você vai viver cansado, desgastado, e você vai viver acreditando que tudo é ali. E quando a pessoa fica muito rico, é pior ainda. Vou falar, nossa pastor, eu queria ser uma pessoa muito rica. É ruim, quero não. Muito rico? Eu tenho medo de sair, de as pessoas me assaltarem, tenho medo de fazer alguma coisa e as pessoas me verem, tenho que fazer as coisas escondidos.
Não presta. Não presta. A gente tem que ter o suficiente para nós mantermos a nossa família, uma casa para nós morarmos, ali um carro para a gente andar, ter uma comida dentro da nossa casa para alimentar, sustentar a família, vestir. Isso é promessa de Deus. Mas Deus nunca chamou a gente para construir impérios. Então tira isso da cabeça sua e começa a fazer o seguinte: Deus, me dê o suficiente. Ora diferente. Senhor, me dê o suficiente para me viver contente aqui na terra, porque eu sei que tudo isso vai passar. E o que mostra para nós essa nuvem é porque não deixava pegar. Quando ele estava começando a pegar naquele local, a nuvem saía. E eles tinham que tirar tudo de novo, rapidamente, e montar a tenda em outro local. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto é orientação. Quantos dias e meses ou anos vai ficar aqui? Eles tinham que estar orientados. Eles não sabiam qual era o momento do dia ou da noite que a nuvem saía. Então, quando eu não sei que hora, eu fico atento. Eu não sei qual é a hora que a nuvem vai sair. Vocês sabem que dia, que é a hora que Jesus vai voltar? Que alguém sabe aí? Conta para mim. Eu não sei. Então, se eu não sei, eu preciso ficar o quê? Atento. E ficar atento com o quê? Com os sinais. A Bíblia fala, olha os sinais. O Senhor mostra os sinais. Então, o que eu hoje fico atento? Com os sinais da volta do Senhor. Eu fico preocupado olhando com a volta, porque os sinais estão aí. E quando os sinais estão aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mais esperto, porque eu sei que qualquer hora pode acontecer. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele é orientação. Ele orientava o pessoal dizendo assim: olha, fica atento, porque qualquer hora pode acontecer que a nuvem vai sair daqui. E a nossa vida, irmãos, também é assim. Se nós ficarmos orientados, se nós ficarmos atentos ao Senhor, nós vamos perceber que muitas coisas o Senhor está falando com a gente. Talvez você não percebeu, mas o Senhor está o tempo todo falando contigo. Ele está te mostrando coisas, Ele está mostrando evidência para você, Ele está mostrando sinais para você, e os sinais são nítidos, visíveis. Nós estamos vendo esses sinais, enxergando esses sinais, mas nós não queremos ver. Por quê? Porque esses sinais, eles não são coisas assim ocultas, não são sinais visíveis aos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mostrando. O versículo 18 diz: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Era uma ordem. Tem uma ordem de Deus para a tua vida. Então escuta a voz do Senhor. Escuta a palavra do Senhor. Escuta o que o Senhor está querendo dizer para você. Olhe, o Senhor está aqui. E para nós encerrarmos, Deus tinha o cuidado. Ele orientava e o Senhor cuidava. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Quem acredita que Deus cuida de tudo? Eu acredito, irmãos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Deus cuida de cada detalhe, mesmo que a gente não compreenda, Ele está cuidando. Em Deuteronômio 29:5 diz assim: durante 40 anos que conduziu pelo deserto, disse Ele, as suas roupas, não envelheceu as suas roupas, e não gastava a sandália dos teus pés. Amém? Você pode falar um amém? Amém. 40 anos, a roupa não envelhecia. Os sapatos não gastavam. O que eu aprendo com tudo isso? Porque há um cuidado de Deus para com a gente. Há um cuidado de Deus para com a igreja. Se durante esses 40 anos estava acontecendo algo extraordinário lá, também acontece na nossa vida hoje, o cuidado de Deus. Deus continua cuidando dos teus filhos, e essa é a certeza que eu tenho, que Ele é real, porque Ele tem cuidado dos meus filhos, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem cuidado da minha casa, Ele tem cuidado de cada um de nós, porque Ele é um Deus que cuida dos seus. Se coloca de pé. Deus, Ele é a proteção. Deus, Ele é a direção. Deus, Ele é a orientação. E Deus, Ele é o cuidado. Ele cuida. Ministério de louvor. Ele cuida. Ele orienta.
Ele fala. Eu quero que você feche teus olhos neste momento. Eu quero orar com você.